Você sabia que para ser uma empresa de capital aberto não é tão complicado quanto se imagina? Como é sabido, existem normas e regras que regem a jurisdição empresarial no cenário brasileiro. Ao decorrer do vídeo, nós explicaremos conceitos importantes sobre a transformação societária de uma sociedade limitada para uma sociedade anônima. Além disso, vamos explanar a respeito dos conceitos de fusão, cisão, incorporação, joint venture e sociedades coligadas. Para exemplificar esses conceitos, utilizamos uma história real sobre a distribuidora de combustíveis Rede Petro, que vive atualmente o processo de transformação de uma sociedade limitada para uma sociedade anônima. Vamos entender essa história por partes. Em primeiro lugar, uma sociedade limitada é aquela caracterizada por ser uma sociedade em que o capital social é constituído por cotas, ou seja, a responsabilidade dos sócios no negócio é limitada ao montante do capital social investido. A responsabilidade do pagamento das obrigações da empresa passa a ser limitada à participação dos seus sócios. A sociedade limitada constitui num tipo de associação em que estabelecem normas com base no valor investido para cada associado. O nome de cada uma das associações desse modelo é acompanhado pela sigla LTDA, que significa limitada. Esse é um dos tipos de empresa mais predominantes no Brasil. Para sua abertura, implica-se a criação do contrato social. Esse formato de sociedade permite que a empresa tenha um administrador que não pertence ao quadro de sócios, desde que essa decisão tenha o consentimento dos mesmos. A sociedade desse modelo pode receber investimentos iguais ou diferentes de cada um dos seus sócios. Também pode receber investimentos correspondentes à porcentagem que cada um possui das cotas da empresa. A finalidade é proteger o patrimônio de cada sócio no caso de falência, afastamento ou rompimento da parceria da empresa. Em segundo lugar, sociedades anônimas são empresas em que o capital social é constituído por ações. Dessa forma, os sócios também são chamados de acionistas. Essas ações podem ser transacionadas de forma livre, sem necessidade de escritura pública ou qualquer outro tipo de ato público, o que facilita a mercantilização das mesmas. O lucro deverá ser dividido entre os acionistas que detêm ações da empresa. Caso a empresa venha a falir, o acionista será responsável pelas dívidas de forma relativa ao percentual detido em ações com relação ao capital social integralizado. Nossa, então que essa é a única diferença? Não, tem mais coisa por vir. As sociedades anônimas podem ser divididas em dois tipos. 1. SA de capital aberto, ou seja, quando seus valores mobiliários podem ser negociados no mercado de valores, bolsa de valores ou mercado de balcão. 2. Sociedade anônima de capital fechado, ou seja, seus valores mobiliários não podem passar por negociações na bolsa ou no mercado de balcão. Para que haja uma transformação de uma sociedade limitada em uma sociedade anônima, deverá ocorrer uma Assembleia Geral Extraordinária, em que todos os sócios da sociedade deverão participar. E ainda é exigido que a votação tenha um resultado unânime, a não ser que haja uma cláusula contratual que permita que a maioria tenha o poder de decisão. Essa transformação acaba sendo muito comum nas empresas brasileiras. À medida em que as empresas crescem, a transformação de limitada para uma sociedade anônima se coloca como uma decisão que possivelmente
será considerada pelos sócios. Nesse tipo de sociedade, como regra, há uma maior proteção ao patrimônio do acionista, que tem os riscos reduzidos ao decorrer de uma decisão judicial que imponha a desconsideração da personalidade jurídica, isto é, da perda do patrimônio desenvolvido na sociedade. Isso se dá especialmente por ficarem melhor delimitadas a responsabilidade e as posições ocupadas pelo acionista, aquele que aporta o capital, e pelo administrador, aquele que toma as decisões relativas à sociedade. Outro aspecto importante é a possibilidade de criação de um conselho de administração, que supervisionará as atividades da diretoria. Uma das maiores vantagens das sociedades anônimas é a possibilidade dos sócios celebrarem um acordo de acionistas, meio pelo qual lhes é assegurada uma maior previsibilidade acerca da condução do negócio, reduzindo-se assim as chances de litígio entre os acionistas. Mas vamos com calma. O fato da empresa ser uma SA ou limitada não gera 100% de segurança. Existem diversos processos que podem ocorrer entre as sociedades. Então vamos citá-los. O primeiro deles é a cisão. Uma cisão societária é a operação na qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma, duas ou mais sociedades, de forma que se encerre a companhia cindida. Isso ocorre se houver versão de todo o seu patrimônio ou se for um caso de versão parcial. Quando ocorre a divisão de todo o seu capital. Temos o exemplo, o caso da Sony Ericsson, que fez uma cisão criando a Sony Mobile. Também existe a fusão. A fusão societária é uma operação na qual se unem duas ou mais sociedades para formar uma nova. Essa irá suceder todos os direitos e obrigações. Temos um exemplo, o caso da fusão entre Itaú e Unibanco. A diferença entre uma fusão e uma incorporação é que na incorporação desaparecem as sociedades incorporadas, mas a incorporadora, uma sociedade que já existia, permanece ali. Já na fusão, todas as sociedades fusionadas dão lugar para uma sociedade nova. A chamada joint venture é uma expressão de origem inglesa, que remete à união de duas ou mais empresas que já existiam com o objetivo de começar, fazer ou realizar uma atividade econômica comum. Isso por um determinado período de tempo. As empresas que se juntam têm o poder de definir se querem apenas se associar ou criar uma nova empresa. Uma das principais vantagens da joint venture é que as empresas acabam partilhando os riscos e custos dos projetos, uma vez que estes acabam necessitando de um grande investimento logo no começo. Uma sociedade coligada é uma sociedade em que, nas suas relações de capital, são controladas, filiadas, de simples participação ou de participação recíproca. No caso de uma relação de sociedades controladas, a sociedade cujo capital é maior possui a maioria dos votos nas deliberações dos cotistas ou na Assembleia Geral. Além disso, elas têm o poder de eleger a maioria dos administradores. Na relação entre duas sociedades filiadas, a sociedade matriz participa com 10% ou mais do capital da outra, sem controlá-la. Todavia, no caso da relação de simples participação, marca-se por ser a sociedade que possui
menos de 10% do capital a que detém o direito do voto em conselho. Portanto, com os conceitos listados e explicados, podemos dar prosseguimento ao caso prático formalizado via uma entrevista com o gestor da Rede Petro, uma pessoa que convive diariamente com essa realidade e ajuda a ilustrar o processo jurídico como um todo. Começaremos com uma breve apresentação da empresa. Então senta que lá vem a história. Sou Jordão, sócio proprietário da empresa Rede Petro. A Rede Petro é uma distribuidora de combustíveis com sede em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Ela foi fundada em agosto de 2000 e se caracteriza como uma empresa limitada, com cotas divididas igualmente entre 2 sócios. A empresa obteve um crescimento médio de 8% ao ano no seu faturamento ao longo dos últimos 7 anos. Ocupa a posição de número 704 no Brasil, de acordo com o ranking da revista Exame, 1000 maiores e melhores. O faturamento anual da empresa é por volta de 730 milhões de reais. Desde 2015, iniciou a criação de uma bandeira para postos, chamada de Rede Atis. São postos localizados no interior de São Paulo, nas cidades de São Carlos, Guariba, Serrana, Santo Antônio da Alegria e Gavião Peixoto. O ramo de combustíveis se caracteriza por ter uma margem de lucro pequena e a necessidade de alto volume de capital de giro, compras à vista e vendas a prazo. A maior parte deste capital de giro é oriundo de empréstimos de instituições financeiras, ou seja, bancos. No Brasil, os empréstimos concedidos às empresas contêm uma alta taxa de juros, principalmente quando comparadas ao mercado internacional. Isso gera uma despesa financeira elevada na composição dos custos. A partir desse problema, a Rede Petro está alterando seu estatuto de limitada para SA. Com essa operação, podemos fazer a abertura do capital da empresa para acionistas na Bolsa de Valores, eliminando ou reduzindo a necessidade de empréstimos através de instituições financeiras, consequentemente, reduzindo as despesas